Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tá Ligado na Sucesso, e no programa de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês em como estruturar as etapas do processo comercial na sua empresa. Logo depois da vinheta. Pois bem, pessoal, na semana passada eu falei com vocês a respeito de como definir um perfil de cliente ideal. Como que eu encontro empresas que estão adequadas ao meu produto ou ao meu serviço que me trarão o maior retorno. Esse perfil de cliente ideal que vai nortear todo o meu processo de prospecção e de qualificação. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês assim, como que eu estruturo esse processo como um todo, desde a primeira etapa até o momento final do fechamento, da assinatura do contrato, enfim. E a pergunta macro seria, como que eu construo um processo de vendas B2B com todas as etapas bem definidas? Quando a gente olha para o mercado, olha como as empresas vêm fazendo hoje, você encontra modelos de funil de venda, de etapas do processo muito genéricos, em que você vê lá o SDR, o pré-vendedor, trabalhando um processo de conexão, depois ele parte para uma etapa de qualificação, ele parte para a proposta, depois da proposta vem o fechamento e isso se repete. Isso é bem genérico, é bem comum você encontrar esse modelo, até se você jogar na internet aí modelos de funil de venda, modelos de processos, etapas de processo de venda, você vai encontrar bastante isso. No entanto, isso não funciona para todo mundo. A gente precisa estar ciente disso. Uma coisa muito recorrente, né, quando o seu vendedor, o seu pré-vendedor, enfim, o profissional que cuida dessa etapa do processo, ele envia uma proposta, a próxima etapa do processo dele é o fechamento. Então o que ele fica fazendo? Ele se torna aquele vendedor chato, aquele vendedor que fica fazendo aquele follow-up, forçando o cliente a passar para a próxima etapa. E isso não pode acontecer. Então, para construir o teu processo de vendas, você precisa ter o foco, você precisa ter o centro no seu cliente. Você precisa entender como que funciona o processo de decisão do outro lado, para que o teu processo de venda seja construído adequado com essa jornada de compra. Então, eu trouxe aqui algumas dicas básicas aqui que espero que ajude muito vocês aí no processo de reflexão para construir o processo de vocês. Então, a primeira dica é: mapeie a jornada de compra do teu cliente. Então, clientes que vocês têm uma abertura, faça entrevistas, perguntem como que foi, desde o momento que a gente teve o primeiro contato com vocês, passando pela proposta, como que foi o processo de decisão, quais foram as pessoas envolvidas, como que funcionou isso. Perguntem, explorem isso. A segunda dica: crie as etapas de acordo com essa jornada. Então, esquece essas etapas genéricas, esquece esses funis prontos. Vamos pensar como que eu construo essas etapas dentro da entrevista que eu fiz, por exemplo. Então, se o teu cliente falou, eu recebi a proposta de vocês, eu precisei validar ela tecnicamente com as partes envolvidas. Depois eu precisei validar a parte financeira com a área de compras. Após isso, eu precisei de uma aprovação da minha área jurídica. Isso tudo tem que se tornar uma etapa no teu processo, no teu funil de vendas. Isso tem que estar muito claro, uma etapa de validação, uma etapa de aprovação. Isso precisa ser feito, porque você sabe o que você precisa fazer como vendedor para ajudá-los nesse processo de tomada de decisão. Terceira dica: crie os gatilhos de passagem e métricas para essas etapas. Ou seja, eu tenho uma etapa de validação. Eu sei que lá no meu cliente eu tenho o meu gestor comercial, o meu gestor de RH, o meu gestor de compras, todas as partes envolvidas, passando por um processo de validar tecnicamente e economicamente a minha proposta. Eu sei o que fazer, eu sei que conteúdo eu preciso enviar para ele, qual é a minha estratégia de follow-up para esse cliente. Então, eu, como gestor da área comercial, eu preciso construir esses gatilhos de passagem e as métricas para orientar o meu time. Eu preciso dar essas ferramentas para eles. Eles precisam saber o que fazer para não se tornar aquele vendedor chato que eu comentei, quando envia a proposta, força o cliente a partir para o fechamento. E a quarta dica: teste. Faça muitos testes dentro desses critérios, desses gatilhos e dessas etapas que vocês construíram. Para quê? Para validar, para ver se isso está funcionando, para ver se essas etapas estão mesmo adequadas. Fazer as entrevistas, como eu disse na primeira dica,
é fundamental para você entender também como que funciona, para você validar se isso tá aderente. E na semana que vem eu vou fazer um vídeo com uma ferramenta para vocês. Eu vou trazer aqui uma ferramenta pautada nessa terceira dica aqui, na segunda e na terceira dica, onde vou mostrar para vocês algumas etapas construídas com foco no cliente, centrado no cliente, e como que eu crio meus gatilhos de passagem e as métricas para essas etapas. Vai ser bem legal, vocês vão poder fazer o download dessa ferramenta. Então, tá ligado no acesso de hoje? Fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e hashtag tá ligado no acesso.